Meu nome é Josélia, moro aqui na cidade de Marituba, em Belém do Pará. E eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia através da minha sogra, né? Ela era conhecedora, né, da mensagem adventista. E após a morte dela, né, o meu esposo estava desviado, né? Me conheceu, eu vim de uma família católica. E então, após a morte dela, foi para a igreja, né, o seu corpo, para que a família viesse se reunir. E ali, na hora, pediram que a família se levantasse, que quisesse se reconciliar, né, a sua vida com Cristo. Meu esposo retornou, então me fez o convite, eu aceitei. Então nós começamos a se congregar na igreja São José, em Marituba, próximo da nossa casa. Isso foi no ano de 2008. E passar de um ano e pouco na igreja São José, quando nós entramos na igreja para se congregarmos, a gente ainda não era casado. E com um pouco mais assim, de uns 2 meses por aí, o irmão Fernando, a irmã Rosana e sua família se mudaram para perto e passaram a se congregar com a gente, conosco. E então, ali se conhecemos, uma família que fez muito parte da minha vida, né, da minha família, uma família assim muito humilde, simples e muito assim, digamos, se dedicam muito à palavra de Deus, né, irmão Fernando. E a gente vem no decorrer dos dias conhecendo, e eu fui chamada para, nomeada, né, cargo de diretoras da criança, né, meu esposo tesoureiro, irmão Fernando ancião, a irmã Ministério da Mulher. A gente fazia o trabalho junto. E então, passado de correr, o irmão pregava, ele estava ali um pouco em frente, e ele começava a falar, observava as coisas que estavam errado dentro da igreja, né, as festas, mudanismo, né, comemorativo, aniversário. Então eu não sabia, meu esposo, a gente comemorava, né? Assim, mas então fomos ver, então eu vi que isso é errado, né? É contra a palavra, os princípios de Deus. A gente fomos retendo aquilo. Só que os irmãos dentro da igreja antes faziam, né? Para eles era o normal, a gente já era muito radical. Então Deus ele estava ali vendo, né? Trabalhando no seu povo e viu o que nós estávamos sendo verdadeiro. Tanto que a gente orava por Deus verdadeiro, né? Único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E então, certo dia, o irmão chamou meu esposo e disse: olha, irmão, estive estudando, pesquisando, então eu vi uma nova doutrina, talvez, a gente vai estudar mais sobre uma trindade, está no Zinário Adventista, está praticamente assim em tudo, né, envolvendo a trindade. Então, meu esposo assim ficou assim, né, aceitando, e eu fiquei mais chamada a atenção, assim, conversando com a irmã. E quando foi um dia assim, no momento, o irmão tomou uma decisão, os irmãos lá já começaram a entender, né? Mas estavam assim, ficaram afastados um pouco da gente. E então a gente teve um dia que se reuniram, né? Meu esposo, o irmão Fernando, e o pastor chegou a dizer que se era nisso que a gente cria, né? Não cria na Trindade, e que a gente estava sendo praticamente excluído, né? Porque quem não cria na Trindade está contra o Espírito do Senhor, né? Que não tem este pecado, este que não é perdoado. E a gente viu que não é isso. E então, passar dos dias, a gente foi saindo, quer dizer, praticamente fomos expulsos. Daqui então por diante. Então tá. Então meu esposo ainda com dúvida, ou ele ouvia assim, mas estava meio dúvida, porque eles começavam a se reunir, né? O irmão veio se mudar aqui para Santa Bárbara e nós em Marituba, e nós se separamos daí por uns tempos, né? Assim, digamos. Então eu vinha me congregar aqui na casa do irmão. Meu esposo com dúvida, ele ainda ia para a igreja. E então os irmãos começaram a ver aquilo, iam lá em casa, né, para falar que isso estava errado, que a gente tinha que voltar para a igreja. E não saía da cabeça do meu esposo que a gente tinha que se congregar na igreja. Porque a igreja era a menina dos olhos de Deus e que isso era um mal entendido, que a gente não estava entendendo.
Então chegou a uma conclusão, o irmão ainda pesquisando, entrou em contato com os materiais do irmão Silas, isso chamou nossa atenção. Então começamos a estudar mesmo, nos isolamos, então começamos a estudar, o irmão passou para o meu esposo, ele começou assim o primeiro CD sobre o batismo, no nome de Jesus. E a gente viu que o nosso batismo foi errado, então isso foi o fim para nós. E eu vou contar que teve sim uma divisão, a gente foi perseguido, né? Eu com meu esposo, a gente chegou assim a ficar meio que diferente um do outro, porque ele ia para um lado, eu ia para o outro, né? Ele ia para a igreja, e até que eu, para respeitar um pouco, meu marido, ele me falou, a gente não vai no São José. Eu falei, mas não é em São José, vamos para outra igreja. Eu falei, ainda cheguei aí com ele, mas ali o meu coração não estava ali, não estava voltado mais para isso. Então não demorou muito, Deus ele estava presente no nosso meio e viu a nossa sinceridade, né, a verdade, que nós estávamos querendo servir o Senhor verdadeiro e Jesus Cristo, seu único Filho. Então ele começou, né, a irmã disse, irmã, bora orar que Jesus, ele é um escolhido, o Senhor vai fazer com que ele veja a verdade. Então aconteceu em que meu esposo começou a ver os CDs, os CDs do irmão Silas, né, falando tudo dentro da Bíblia, o estudo, tudinho sobre o batismo, sobre em nome de Jesus. Então é isso. Então hoje eu estou muito feliz porque acabei de me batizar em nome de Jesus, né? Estou muito feliz, meu esposo também se decidiu, a gente não tem mais dúvida, estamos convictos no que nós cremos, né, na verdade, de que o nosso batismo é bíblico, realmente é bíblico, né, como estão dizendo aí, né? E o povo de Deus, Deus está chamando, está tirando, né, que nele fala. Não é que a gente pensa que eles pensávamos assim, né? Nós pensávamos assim, que o Senhor ia tirar o povo de lá de dentro na hora certa. E essa é a hora, o Senhor está tirando o seu povo, que ele faz o convite, sai dela, povo meu, sai do erro, sai de Babilônia. Então é isso.